Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Química e nessa aula vamos falar das propriedades específicas dos materiais, temperatura de fusão, de ebulição e das curvas de aquecimento. E agora que você já sabe o que vai estudar, pegue o seu material que a aula já vai começar. Temperatura de fusão ou ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Essa temperatura não depende da massa da amostra, não depende se você vai derreter uma grande quantidade de ferro ou uma pequena quantidade de ferro. A temperatura de fusão do ferro ela é sempre 1535. Já o cobre tem temperatura de 1085 graus Celsius, o chumbo 327. Os metais têm como característica temperaturas de fusão elevadas. O enxofre tem temperatura de fusão de 119 graus, a água zero, mercúrio menos 39, por isso mercúrio é um metal líquido na temperatura ambiente, e o oxigênio menos 219 graus Celsius. Uma das maneiras da gente se lembrar da fusão é observar esse fenômeno, que é quando o gelo derrete. O gelo derretendo é a passagem do estado sólido para o estado líquido, chamado de fusão. Para a gente compreender qual é a utilização das propriedades específicas, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho dois recipientes, um deles é o sal e o outro contém açúcar. Mas se eu não puder cheirar e experimentar, que é uma prática comum dentro de um laboratório de química, como é que eu posso descobrir quem é o sal e quem é o açúcar? Bom, e agora eu vou apresentar para vocês a temperatura de fusão dessas duas substâncias. O açúcar, que é a sacarose, tem temperatura de fusão de aproximadamente 180 graus Celsius, enquanto que o sal de cozinha, cloreto de sódio, tem temperatura de fusão de 801 graus Celsius. Você já imaginou como você vai fazer para descobrir quem é uma substância e quem é a outra, baseada na temperatura de fusão? Vamos conferir. Então, eu tenho aqui dois recipientes que estão sendo aquecidos. Em cada um dos recipientes, eu vou adicionar uma pequena amostra das substâncias que vão ser testadas. Coloquei ali. Após algum tempo, o que vai acontecer? Você pode prever? Então, num desses recipientes eu tenho sal e no outro açúcar. Após um certo tempo, o que nós vamos observar? Se você disse que você vai observar o açúcar derretendo, então você fez uma análise correta. Por quê? Porque a temperatura de fusão do açúcar é muito menor do que a temperatura de fusão do sal. Se você já aqueceu o sal para secar o sal, provavelmente você não viu o sal virando líquido. E para verificar o sal passando para o estado líquido, deveria atingir uma temperatura muito elevada, o que demoraria bastante tempo. Então, o que derretesse primeiro é o açúcar. Assim, é possível identificar os dois sólidos a partir da temperatura de fusão. Certo, pessoal? Além disso, as propriedades específicas de temperatura de fusão, de ebulição, densidade e solubilidade, elas podem definir a pureza de um material. A temperatura de ebulição ou ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. E assim como a temperatura de fusão, ela não depende da massa da amostra. Quer ver como que você sabe disso? Então, você tem lá um recipiente contendo água para ferver. O que vai acontecer se você colocar uma caneca pequena com 200 ml de água e uma outra com 5 litros de água? Você vai dizer para mim, professora, o que tem 5 litros de água vai demorar mais para ferver. Pois é, ele vai demorar mais para ferver. Porém, a temperatura em que as duas panelas, vão atingir é a mesma, de aproximadamente 100 graus Celsius, tá? Aqui eu tenho as temperaturas de ebulição de algumas substâncias e como nós podemos observar, os metais têm temperatura de ebulição bastante elevadas. Anota aí, pessoal. A água, a gente precisa conhecer
a temperatura de fusão, que é 0 graus, e a temperatura de ebulição, que é 100 graus. Isso a 1 atm. Opa, temos um dado novo, 1 atm de pressão. Mas por que eu tenho que verificar a pressão para medir a temperatura de ebulição de um líquido? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, a temperatura de ebulição, primeira coisa, ela depende da pressão atmosférica. Então vamos analisar. Aqui eu tenho uma imagem que nós utilizamos na nossa última aula para explicar o conceito de pressão, de compressibilidade. Então, nós sabemos que o ar é um material que está no estado gasoso e que quando nós comprimimos, as moléculas ficam muito próximas. Na atmosfera, nós temos uma variação de concentração das moléculas de ar, tudo causada pela atração da gravidade. Quanto mais próximo ao nível do mar, que é considerado como altitude zero, maior vai ser a concentração de moléculas de ar. Por isso que uma pessoa que faz uma escalada, ela vai tendo que se adaptar conforme a altitude, porque se ela subisse rapidamente, provavelmente em algum ponto ela sentiria falta de ar, tá certo? Aqui nós temos uma imagem que mostra a altitude de algumas cidades e a concentração dos gases na atmosfera. No Rio de Janeiro, que está a 2 metros do nível do mar, nós temos uma grande concentração. Em São Paulo, a 760 metros, nós temos uma diminuição da concentração, assim como na Cidade do México e assim como em La Paz, que está a uma elevada altitude. No Rio de Janeiro, é muito fácil respirar, porque a concentração de oxigênio aqui é alta. Mas se os nossos jogadores vão jogar em La Paz, na Bolívia, a concentração de oxigênio aqui é menor. Por isso, os jogadores tendem a ficar muito mais cansados. Fato esse que a Comissão da Libertadores da América queria proibir jogos em cidades de altitude elevada, como em La Paz, como em Quito e assim por diante. Por quê? Porque os jogadores que estão acostumados a jogar em altitudes menores estão mais adaptados a um ambiente com muito mais oxigênio do que pode ser oferecido numa cidade de elevada altitude. Mas enfim, o que isso tem a ver com a temperatura de ebulição? Quando nós pensamos na ebulição, que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, então nós temos que entender que no estado líquido as moléculas estão mais presas e no estado gasoso elas estão mais livres. Quanto maior for a concentração de moléculas, maior vai ser a resistência. Quanto maior for a pressão que existe, maior é a resistência para que a minha molécula saia do estado líquido e consiga ir para um estado gasoso. Dessa maneira, a pressão interfere na temperatura de ebulição. É muito mais fácil uma substância entrar em ebulição aqui em La Paz, onde há menor resistência, do que no Rio de Janeiro, onde eu tenho maior resistência. Consequentemente, o ponto de ebulição da água vai ser diferente no Rio, em São Paulo, na Cidade do México, em La Paz e até mesmo na sua cidade. Olha lá. Então, nós temos aqui a temperatura de ebulição aproximada da água no Rio de Janeiro, 100 graus Celsius. Onde o Rio de Janeiro está ali no nível do mar, então a temperatura de ebulição 100 graus, pressão de 1 atm. Em São Paulo, a temperatura vai ser 97. Campos do Jordão, mais elevado que São Paulo, 95 graus. Cidade do México, 92. Conforme nós aumentamos a altitude, vemos que a temperatura de ebulição diminui, porque é muito mais fácil ferver água no Monte Everest, claro, né, se você chegar até lá, do que no Rio de Janeiro. Então, nós podemos estabelecer a seguinte relação entre altitude, pressão e temperatura. Quanto maior for a altitude, menor é a pressão e menor a temperatura de ebulição de uma substância. Então, por isso, nós determinamos a temperatura de ebulição como sendo padrão a 1 atm de pressão, que é o nível do mar. Então, para a água, a 1 atm de pressão nível do mar, temperatura de ebulição 100 graus Celsius, que é tomada como padrão. Tá ok, pessoal?
Uma das coisas que a gente pode pensar é sobre a panela de pressão. Para driblar essa temperatura de ebulição, na cozinha nós utilizamos um equipamento para poder agilizar o processo de preparo dos alimentos, e é a panela de pressão. No interior dessa panela, a pressão pode variar de 1,44 atm até 2 atmosferas. Portanto, nós sabemos que a temperatura de ebulição vai ser afetada porque eu aumentei a pressão. Na panela de pressão, a temperatura de ebulição chega a atingir 120 graus Celsius, que vai agilizar o processo de preparo do cozimento dos alimentos. Então, nós podemos concluir que quanto maior for a pressão, maior a temperatura de ebulição e, portanto, maior é a eficiência de cozimento dos alimentos. Nosso assunto agora é sobre as curvas de aquecimento, que mostra, na forma de gráfico, como se comportam as diferentes substâncias e misturas que nós conhecemos quando são aquecidas. O primeiro gráfico que nós vamos analisar é o gráfico característico de uma substância pura. Então, essa substância se encontra no estado sólido a 0 graus Celsius. Ela vai sendo aquecida por algum tempo até que ela atinge a temperatura de fusão. Como eu sei disso? Nesse ponto aqui, então nós temos a temperatura de fusão. Por quê? Durante a fusão, a temperatura da substância pura, ela não se altera. Então, esse primeiro patamar é o patamar da fusão. Nesse momento, a temperatura da substância não se altera. Então, ela vai permanecer em 20 graus Celsius até que todo sólido vire líquido. Então, novamente a temperatura volta a subir. E nessa subida, eu tenho um estado líquido. E a temperatura vai subindo até que ela atinja a temperatura de ebulição, que no caso dessa substância hipotética é 50 graus Celsius. Como eu sei que aqui é a temperatura de ebulição? Porque aqui eu tenho um segundo patamar. Nesse patamar, existem dois estados, o estado líquido mais o estado gasoso ou o estado líquido mais vapor. Essas duas fases, líquido e gasoso ou líquido e vapor, vão coexistir até que todo líquido se transforme em vapor ou em gás. E só então a temperatura volta a subir. Então, nós podemos concluir que quando eu tenho um gráfico de aquecimento de uma substância pura, eu tenho dois patamares. Esses patamares, eles são referentes à temperatura de fusão e à temperatura de ebulição. E é muito importante lembrar que a temperatura se mantém constante tanto durante a fusão quanto durante a ebulição. A compreensão desse assunto vai ser melhor esclarecida quando falarmos sobre calorimetria, onde nós veremos que a quantidade de calor necessária para que uma substância mude de estado físico é tão elevada que não permite o aquecimento dela simultaneamente. E agora vamos estudar como é o gráfico de aquecimento de uma mistura comum. Mas primeiro, o que é uma mistura comum? Uma mistura comum é quando você pega água e põe um pouco de sal, quando você pega água e coloca açúcar ou qualquer outra substância que você queira misturar. Então, nós temos aqui uma mistura que está a 0 graus Celsius e ela está no estado sólido. Ela vai ser aquecida, até que ela atinge um ponto aonde começa a sua fusão. Então, nesse ponto, começa a fusão. Mas existe uma temperatura de fusão? Não. Quando nós temos uma mistura comum, nós temos um intervalo de fusão. Então, ela começa a fundir a 20 graus e acaba aí por volta de 28 graus Celsius. Tudo isso acontece porque quando eu tenho um sistema com partículas diferentes, elas competem pela energia fornecida ao sistema. Dessa maneira, uma acaba atrapalhando a fusão da outra. Quando todo líquido acaba, essa temperatura sobe rapidamente e depois ela atinge a temperatura de ebulição ou o intervalo de ebulição. Como eu sei que aqui está ocorrendo ebulição? Porque, na verdade, a temperatura continua subindo, mas ela sobe de forma mais lenta. Então, nesse caso, a temperatura sobe, mas ela sobe de forma lenta. Por isso que eu consigo identificar o momento que ocorre a ebulição aqui.
Quando todo líquido passou para o estado gasoso, então novamente a temperatura sobe rapidamente. Quais são as características então de uma curva de aquecimento de uma mistura comum? A temperatura varia durante a fusão e a ebulição, o gráfico não apresenta patamares e temos um intervalo de fusão e de ebulição. Um exemplo de uma mistura comum, água e sal. Mistura eutética. A palavra eutética vem do grego e significa fácil de fundir. As misturas eutéticas, elas se comportam como uma substância pura no processo de fusão. Então, nesse caso, essa mistura, ela apresenta uma temperatura de fusão bem definida. Por isso, nós conseguimos ver aqui um patamar na fusão. E na ebulição? Na ebulição, não. Na ebulição, ela continua com um intervalo de fusão. A mistura eutética são misturas bem conhecidas. Então, para a gente lembrar, a temperatura é constante durante a fusão e varia durante a ebulição. O gráfico apresenta apenas um patamar e o material ele possui a mesma concentração dos seus constituintes. Um exemplo disso é a solda, que é uma liga metálica que é constituída de 62% de estanho e 38% de chumbo. Nessas proporções, a solda, aquela solda eletrônica, ela possui ponto de fusão 183 graus. Ela é considerada uma mistura eutética. Mistura zeotrópica. Na mistura zeotrópica, eu tenho o contrário. Eu tenho uma mistura que se comporta como uma substância pura no processo de ebulição. Então, na ebulição, eu vou ter um patamar quando eu tiver uma mistura azeotrópica. A temperatura é constante durante a ebulição e varia durante a fusão. Possui um patamar e esse patamar está na ebulição e a concentração dos seus constituintes é fixa. Um exemplo é o álcool 96Gl ou 96 Gay-Lussac 92,8 INPM. Esse álcool possui sempre a mesma concentração, 96% de etanol e 4% de água. Ele é uma mistura azeotrópica e a sua temperatura de ebulição é de 78,1 graus Celsius. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós temos parte de um gráfico para afirmar se é uma substância pura. Porque se ele me mostrar só a parte da fusão, ele pode ter tanto uma substância pura quanto uma mistura eutética. Se ele me mostra a ebulição, pode ser um gráfico de uma substância pura ou de uma mistura azeotrópica. E agora vamos resolver alguns exercícios que caíram no vestibular sobre esse assunto. Icebergs flutuam na água do mar, assim como o gelo em um copo com água potável. Imagine a situação inicial de um copo com água e gelo em equilíbrio térmico a temperatura de 0 graus Celsius. Com o passar do tempo, o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema. Nós vimos nessa aula que quando uma substância pura muda de estado físico, do sólido para o líquido, que é o caso do gelo derretendo, a temperatura do sistema não sofre variação, ou seja, permanece constante. Então, eu posso excluir a alternativa C e a alternativa D. E aí sobra aqui o final para eu decidir qual das duas está certa. A segunda parte dessa questão está relacionada com a densidade, que nós falaremos na próxima aula. Ele dá uma dica ali no começo, quando ele diz que o gelo flutua na água potável, assim como os icebergs flutuam na água do mar. Mas para não entrar nessa questão, eu vou utilizar um exemplo do cotidiano. Então você tem essa garrafa com água e você encheu até uma certa parte do gargalo. Se você pegar essa garrafa com água e levar para o seu congelador, você vai verificar que após a água ter se tornado gelo, o volume ocupado pelo gelo é muito maior do que da água líquida. Da onde nós tiramos a ideia de que no estado sólido a água ocupa maior volume que no estado líquido. Dessa maneira, quando o gelo derrete, nós podemos concluir que o volume vai diminuir. Então, congelado estava ocupando todo o espaço da garrafa e quando passou para o estado líquido,
diminuiu, ou seja, o volume diminuiu. Então, nós podemos marcar nessa questão a alternativa B de bolo. Tá certo, pessoal? Vamos para mais uma questão. Uma questão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O gráfico abaixo apresenta a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância a partir de 25 graus Celsius em função do tempo. Então, eu tenho um gráfico que mostra a temperatura e o tempo em segundos aqui. Esse gráfico, ele é de uma substância pura. Como eu sei disso, professora? Porque aqui eu tenho dois patamares, tá? Então, vamos lá. A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é 25 a 41 graus Celsius. Vamos escrever, então, os estados físicos do gráfico. Sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso e gasoso. E aí ele diz assim, ó, a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é 21 a 41. Então, vamos lá, ó, 21 até 41, ele permanece no estado sólido. Então, essa questão está correta. Vamos analisar as outras para entender por que as próximas não estão. Ele fala que a substância A não é uma substância pura. Quando nós analisamos a curva, nós vemos dois patamares, o que prova que a substância A é uma substância pura. A temperatura de ebulição da substância A é 41. 41 é a fusão, a ebulição 182. Por isso está errado. A faixa de temperatura em que uma substância permanece líquida é de 25 a 182 graus. Então, ó, ela permanece líquida de 41 a 182. Também está errado. Em 25 graus, a substância é um líquido. Então, onde que está 25 graus? Está aqui, ó. Essa substância é sólida. Por isso que a correta é a alternativa A. Tá certo, pessoal? Vamos à última questão, que é uma questão da Fundação Getúlio Vargas. O conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias é muito útil para avaliar condições adequadas para sua armazenagem e transporte. Considere os dados das três substâncias seguintes: estanho, flúor e césio. É correto afirmar que em um ambiente a 35 graus, sob pressão atmosférica, as substâncias 1, 2 e 3 apresentam-se respectivamente nos estados físicos. Então, esse exercício é um exercício clássico, onde ele me fornece o ponto de fusão e de ebulição da substância e ele quer que eu conclua qual o estado físico dessa substância num determinado ambiente. Então, primeira coisa para resolver esse exercício, vamos copiar aqui os dados. Então, eu tenho aqui o ponto de fusão e de ebulição dessas substâncias. Primeira substância é o estanho. Então, para determinar qual é o estado físico delas, uma maneira mais fácil é se eu fizer uma reta e dividir essa reta em dois pontos. No primeiro ponto, eu vou escrever o ponto de fusão e no segundo, o ponto de ebulição dessa substância. Então, ponto de fusão 332, ponto de ebulição 2720 graus. Por essa reta matemática, eu posso concluir que até o ponto de fusão, o estanho está no estado sólido. Após a fusão, o estanho vai estar no estado líquido e vai permanecer líquido até 2720 graus. Acima dessa temperatura, o estanho vai passar para o estado gasoso. A temperatura do problema é 35 graus. Então, nessa reta matemática, aonde eu posso localizar 35 graus? Então, 35 graus está lá atrás, ó, no estado sólido. Certo, pessoal? Fácil? Pois a gente vai fazer o segundo agora. Então, vamos fazer a retinha para o flúor. Flúor tem temperatura de fusão menos 220 graus e de ebulição menos 188. Bora lá. Desenhei, dividi em dois pontos, menos 220 e menos 188 graus Celsius. Escrevo lá sólido, líquido e gasoso. E agora vou localizar o ponto de 35 graus. Então, eu tenho aqui números negativos.
menos 220 e menos 188. Onde que está o zero nessa curva? O zero está lá na frente, os positivos ainda mais na frente. Então, significa que 35 graus está no estado gasoso. E o Césio? Vamos lá. Desenhando a retinha, dividindo ela em duas partes, vamos escrever 28 graus a fusão, 678 graus a ebulição. Colocamos lá sólido, líquido e gasoso. E agora vamos localizar a temperatura que o problema me deu, que é 35 graus. Então, onde que está 35 graus aqui? Ele é sólido até 28, de 28 a 678 ele é líquido. Então, ó, 28, 29, 30, 35 graus. 35 graus a temperatura do problema e ele está no estado líquido, tá? Então, a partir dessas retas, nós podemos identificar qualquer temperatura que o problema me forneça. Então, voltando à questão para que nós possamos responder, o primeiro está no estado sólido, o segundo no gasoso e o terceiro no líquido, que me dá a alternativa A, sólido, gasoso e líquido. Tá certo, pessoal? Nessa aula, nós vimos sobre a temperatura de ebulição, de fusão e as curvas de aquecimento. E por hoje é só. Na próxima aula tem mais. Tchau, pessoal!